que minha mente não negue o pensamento de Deus. Então é preciso compreender como é que essa negação está acontecendo. O que que a mente, o que que no caso a consciência está fazendo que ela fica negando o pensamento de Deus? Primeiro vamos relembrar o que que é o pensamento de Deus aqui nessa frase, né? Ó, o pensamento de Deus te criou. Esse pensamento não te deixou e nunca estiveste à parte dele por um instante. Ele te pertence, através dele vives, é a tua fonte de vida, mantendo-te uno com ela, e tudo é uno contigo, pois ela não te deixou. Então, ó, o que que ele está simbolizando no caso da lição de hoje? O que que ele está simbolizando como um pensamento de Deus? O pensamento de Deus é vida. Ó, ele é a tua fonte, através dele vives. Então, o que que é o pensamento de Deus? É o próprio Deus, é a própria fonte da vida, é a própria existência que se estende em mais do mesmo. E Deus é vida em eternidade, significa que é um estado constante de ser, é um estado constante de estar vivendo. Então, o que é o pensamento de Deus? É um pensamento eterno, é um estado de ser. Simples assim, né? Porque se a gente interpretar o pensamento de Deus a partir do que nós entendemos como pensamento, que são essas vozes na cabeça, essa falação, esses impulsos, esses desejos, essas vontades que vêm, se a gente tenta interpretar o pensamento de Deus como a partir do que nós achamos que são os pensamentos, que são essas coisas que a gente experimenta, você vai pensar que o pensamento de Deus é uma coisa que fala com você assim de vez em quando. Você está parada e do nada vem uma voz e fala com você e você julga que é o pensamento de Deus, né? Porque quando é dito dentro da metafísica que o Espírito Santo é a voz que fala por Deus, ou o pensamento que nunca deixou a sua fonte, a gente pode interpretar o Espírito Santo como se fosse uma entidade que fala, né, com alguém aqui, com um eu. E não é isso. É por isso que a gente tem que ter bem claro, a partir dessa parte, que o pensamento de Deus é a própria fonte que se estende como ela própria e é tudo, é o tempo todo em todos os lugares, é uma eternidade. Então, não tem como isso ser negado. Não tem como isso não ser o que é o tempo todo em todo lugar. Então, ó, o pensamento de Deus é vida, é a tua fonte de vida, mantendo-te uno com ela e tudo é uno contigo, pois ela não te deixou. Então, se o pensamento de Deus é vida, o que que essa consciência está fazendo para negar o pensamento de Deus ou negar a vida? A consciência fica olhando para sua imagem e assim associa a vida com essa imagem. Esse é o problema, porque daí a vida passa a ser interpretada como estando dentro de uma parte. E aí a consciência está praticando a negação do pensamento de Deus, a negação do que ela é na realidade. Então, enquanto a consciência olha para sua imagem e interpreta a vida como se estivesse dentro e dependente das coisas relacionadas a essa imagem, ela está praticando a negação de Deus. E aí não vai ter a experiência, não vai ter o conhecimento de ser como Deus mesmo, né? Então, olha só, não negues o céu. Ele é teu hoje, se apenas pedires. Tampouco será preciso que percebas quão grande é a dádiva e o quanto a tua mente terá mudado antes que ele venha a ti. Então, olha o detalhe. O que que é parar de negar o céu? É parar de ver a vida dentro da sua imagem, dentro da minha imagem. É parar de ver a vida, de interpretar a vida dentro das formas. E aqui ele está dizendo que você não precisa ter uma experiência grandiosa, assim, ó. Nossa, de repente chega alguma coisa extraordinária e revela para mim que eu aceitei o pensamento de Deus. Como é que nós paramos de negar o pensamento de Deus? Como é que nós aceitamos o pensamento de Deus? A partir da fé de que a vida não está acontecendo na sua imagem ou na minha imagem. A partir dessa aceitação, né, está sendo dito, não é preciso que você tenha total compreensão de ser como Deus, de ser o próprio pensamento de Deus aqui agora, né, ó. Tampouco será preciso que percebas o quão grande é a dádiva e o quanto a sua mente terá mudado antes que ele venha a ti. Porque esse é um detalhe, né? A consciência que está viciada na individualidade,
ela tem um péssimo hábito, né? Uma maneira de pensar que ela fica o tempo todo praticando a negação de Deus, em que para ela ter a certeza de alguma coisa, ela precisa primeiro ter uma prova de que ela acertou. Então, assim, ó, para eu aceitar que eu sou, né, um pensamento de Deus ou que eu estou dentro de Deus, eu tenho que ver alguma coisa muito grandiosa acontecer. E aí a consciência está o tempo todo, primeiro, querendo ver para crer. Então ela precisa que alguma coisa chegue a ela para provar que isso é real, para ela poder confiar. E esse é um grande problema. Aqui ele está dizendo, consciência, não precisa dessa testemunha da verdade de que você está dentro de Deus. Basta que você aceite que isso é assim. Ó, a certeza não é exigida para receberes aquilo que apenas a tua aceitação pode conceder. Então, consciência, só aceita que você está dentro de Deus, isso não pode ser mudado. Aceita que você está dentro da eternidade, está dentro da vida, e para de associar a vida com essas imagens que você fez e apenas descansa. E agora aguarda, descansa. Então, como é que é essa aceitação do pensamento de Deus? A consciência aceita isso a partir da fé, simplesmente parando de achar que a vida está dentro dessa imagem. E aí não importa se essa imagem parece ser muito real e eu tenho que fazer várias coisas com ela. Não importa o que o corpo tem que fazer durante o dia, quando eu acordo pela manhã e vou fazer várias coisas ali num cenário, e aí tem sim uma distração muito forte, que o tempo todo a consciência está sendo convidada a se iludir com isso que ela inventou. Foi isso que ela inventou, ela está acostumada a achar que está dentro disso. Não importa o quanto isso parece ser real, o quanto a percepção parece ser mais real. Basta que a consciência aceite que a vida não está dentro disso. E ela comece a lidar com essas aparências como aparências. A certeza de Deus é que vai começar a se revelar nessa consciência a partir dessa aceitação. Então, olha que interessante. Para aceitar o pensamento de Deus, não é preciso nenhum esforço. É preciso uma aceitação de que a existência, a vida, não está acontecendo na sua imagem, não está acontecendo na minha imagem, e não se relaciona com nada que esse corpo faz. É isso.